Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. No Opinião de hoje, Marcelo Pavão, Benjamin Rodrigues Lopes. Marcelo Pavão, advogado, Benjamin, médico, comentam as notícias com você. E nesse primeiro bloco, a gente recebe o vereador Silvinho, a Câmara de Itanhaém, pelo Solidariedade, que vai explicar para a gente a luta da comunidade contra a implantação de um pedágio na estrada que afeta a cidade de Itanhaém. Boa tarde, Silvinho. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcelo Pavão. Boa tarde, Benjamin. Prazer estar aqui falando a você e a todos os seus telespectadores aí do Jornal Opinião. É um assunto muito polêmico, né, que vem causando bastante preocupação com os moradores ali da nossa região, principalmente com a cidade de Itanhaém. Por que afeta tão duramente a cidade de Itanhaém? Porque ela é cortada pela estrada, pela Manoel da Nóbrega, e ela tem vida dos dois lados, né? É isso aí. É diferente de outras cidades que você está viajando, está lá, saída número tal para a cidade tal. Itanhaém não. A rodovia Padre Manoel da Nóbrega, ela corta a cidade, ela divide a cidade em duas fatias, que a gente considera lá como lado morro e lado praia. E a população... O lado do morro tem vida rural, inclusive, né? Tem alguns trechos de vida rural. Então, isso acaba, e a população acaba utilizando a rodovia como a sua mobilidade urbana ali. Então, ele sai de um ponto, do ponto norte da cidade até o ponto sul. E nós temos um outro problema também sério, que nós temos um rio. Nós temos uma ponte que divide o lado norte do lado sul da cidade. Então, para você acessar o lado norte do lado sul da cidade, você passa por essa ponte. Uma ponte da estrada. Da rodovia. E aí, para você, uma vez implantado o pedágio, o que é a intenção do pedágio? É você tirar os veículos de circulação da cidade e passaria os veículos só para circular na cidade, não na rodovia. Então, para isso, você iria fazer o quê? Jogar todo esse fluxo que a pessoa utiliza ali na rodovia para dentro da cidade. E nós temos um centro histórico, uma cidade antiga, a segunda cidade mais antiga. Ruas estreitas. Ali a cidade foi construída praticamente em cima de muitos locais ali de brejo, então não suportaria esse tipo de locomoção ali dos veículos pesados, veículo de carga, transporte público. Então, é isso que é o problema. Aí o governo do estado, ele veio lá em 2021 com esse projeto no governo anterior. Nós fizemos várias manifestações ali, eu estava presidente da Câmara Municipal nesse período, 2021-2022, mobilizei ali todos os vereadores da região, mobilizei a associação comercial, entramos também, peticionamos no judiciário. Então, nós fizemos várias manifestações ali para impedir. E, claro, teve também lá o problema lá em Mogi Bertioga, que Mogi também ingressou judicialmente com relação ao pedágio e esse projeto ficou paralisado. Agora, o governo do estado, ele acabou retomando novamente esse governo do estado. Qual que é o maior problema disso? Você não conheceu o projeto. Você não teve acesso. No primeiro, o projeto era desastroso. Era um projeto, com todo respeito, o pouco que nós tivemos conhecimento, parece que foi feito um projeto em cima do Google. Então, foi colocado ali, vai fechar as saídas aqui, das 26 entradas e saídas nós temos na rodovia, iam deixar 4 de um lado e 4 do outro. Já que eles querem, o governo do estado ele quer tirar a movimentação dos veículos da população ali da região da rodovia, ele tem que dar, então, meios para que a população se locomova sem ser pela rodovia. Então, teria que fazer o quê? Construir a marginal também na ponte. Como é Praia Grande, né? Teria que construir a marginal na ponte, coisa que eles não querem fazer. Então, vai obrigar todos os veículos a estarem circulando por dentro da rodovia. Isso também não é o pior. O problema também, e as pessoas que residem naquela região, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, e trabalham fora, ou as pessoas que residem aqui e trabalham lá, eles vão ter que passar todo dia e pagar o valor do pedágio. Que tem um outro problema também, ele tem um lado bom e tem um lado ruim. Antes ia ser através de pedágio fixo, né? Ali a construção. Agora não, agora vão ser através de pórticos que vão ser instalados e passou o veículo, então vai captar ali a placa do veículo e vai vir uma cobrança. Então você vai pagar conforme você andar. Andou mais, paga mais. Não é que nem o outro que você vai pagar um valor fixo, tanto faz quanto você anda. Só que o problema maior disso aí é a falta de comunicação. Benjamin, são dois problemas. Um, jogar o trânsito para o centro histórico de Itanhaém, que é a segunda cidade mais antiga do Brasil. Entre as mais antigas, né? Depois de São Vicente, foi fundada também por Martim Afonso de Souza, né? Logo depois de São Vicente. E outra cobrança de pedágio para quem, na verdade, não usa a estrada, ou usa muito pouco a estrada, né?
Boa tarde. Boa tarde. Já para começar assim, acho que são 3 problemas, na verdade. O primeiro em si é cobrar o pedágio. Acho que quando você constrói uma nova estrada, você duplica uma pista, você faz uma grande melhoria, você até suporta arcar com esse ônus. Mas é uma estrada consolidada, é uma estrada que serve não só ao turismo, mas principalmente aos moradores da nossa região. Vamos lembrar, quando eu era menininho, não em Barbacena, mas em Santos, eu tinha um trem que me levava até Peruíbe. Eu tinha uma opção. Depois me prometeram um aeroporto. Não tem aeroporto, não tem trem, a estrada rodoviária é o único meio de locomoção. E você não está me propondo, você, governador, não está me propondo nenhuma grande melhoria nessa estrada. Acho que a gente tem criatividade muito grande na hora de cobrar. A gente pode cobrar agora por um chip especial que vai te cobrar por quilometragem. Por que esse chip, esse leitor, não consegue isentar automaticamente os veículos da região? Peruíbe, Santos, Itanhaém. Acho que tem boa vontade e há possibilidades tecnológicas para isso. Agora, cobrar um pedágio sem dar opção para a população local, e isto, queira ou não queira, impacta no turismo. Vai ficar mais caro você ir gerar atendimento em Itanhaém. Uma das ideias é essa, a isenção do pedágio, já que é automático, para veículo de placa local? Paulo, a ideia primeiro é conhecer o projeto. Na segunda-feira, sem ser que passou agora na retrasada, teve uma reunião lá na cidade de Itanhaém, no gabinete do prefeito. Infelizmente foi uma reunião de portas fechadas. É uma reunião que participaram alguns vereadores, não teve o convite à Câmara Municipal para participação, né, e a representatividade de todos, e com o que contou com a presença do secretário de governo, Rafael Benini. O que eu soube da reunião foi através... Estadual, Rafael Benini, que foi lá justamente porque ele que está dentro desse projeto aí, pilotando esse projeto. O que eu tomei conhecimento, porque eu não participei da reunião, pela falta de convite, foi que o secretário não foi ali para discutir, foi ali para falar, para informar que ia ter a cobrança. Mas você não foi barrado na reunião, não? Não fomos convidados. A Câmara não foi convidada para participar. Mas teve vereador que participou? Teve vereador que participou, que teve um convite individual. Mas a Câmara em si, a instituição Câmara Municipal, não foi convidada, então deixou de 4 vereadores de ter representatividade, a população de ter representatividade por 4 vereadores. E pelo o que foi falando, o secretário não foi ali para discutir projeto, para mostrar o projeto e tal, foi falar simplesmente que ia ser implantado. E outra coisa que me preocupa bastante é que a audiência pública, o que eu tomei conhecimento, que não será realizada na região, vai ser levada para São Paulo. Isso inviabiliza uma audiência pública. Nós já tivemos problemas na... É bom porque assim paga o pedágio da imigrantes também. Né? Olha, na ida que e ideia na volta. Boa desse secretário. Então, assim, nós já tivemos problemas no projeto passado, porque nós tivemos ali uma audiência pública lá na Câmara Municipal de Itanhaém, que não foi finalizada. Inclusive, na oportunidade, os representantes ali... Teve um tumulto, né? Teve um tumulto, uma discussão ali. E aí, os representantes que estavam apresentando ali, eles foram na delegacia, fizeram um boletim de ocorrência informando: não finalizamos a audiência pública, só que deram como finalizada. Pavão, a solução aí é mobilização da comunidade mesmo? O que você recomenda? Olha, boa tarde. Boa tarde, Paulo, Benjamin, vereador. Eu estou estarrecido com o que o vereador Silvinho está falando aqui. Quer dizer, vai ser feita uma obra para colocar um pedágio na rodovia, vai se alterar toda a vida do município, vai se afetar o centro histórico. A gente está falando ali de um patrimônio da humanidade, não é? Um patrimônio histórico, uma coisa que precisa ser preservada. E aí a gente descobre que a Câmara não foi chamada, que a audiência pública vai ser em São Paulo. E eu ia te perguntar até, vereador, os deputados estaduais e federais da região, alguém abriu a boca para se posicionar a favor ou contra? Olha, nós estamos entrando em contato... Até agora nada, não, né? Até agora não... Então, deputados, vamos lá. Delegado da Cunha, Paulo Alexandre Barbosa, Rosana Vale, Alberto Mourão e toda a turma dos deputados estaduais, cadê vocês? Estão preparando a campanha para prefeito ano que vem, né, moçada? Então é isso que precisa acabar. Essa farra precisa acabar. Porque sabe o que vai acontecer? Vai ter o pedágio,
as pessoas vão acabar pagando o pedágio várias vezes na ida e na volta, e aí vão falar que ninguém abriu a boca, que ninguém se levantou. E o Paulo me conhece, sabe, enquanto a população não se levantar, enquanto a população não se organizar, enquanto a população não se posicionar e lembrar que ano que vem tem eleição, então, assim, senhores e senhoras vereadores, candidatos e candidatas, vocês têm que ser cobrados pela população, porque não dá, é um absurdo o que está sendo falado. É um absurdo você ter um pedágio no meio da cidade onde você... Eu estou imaginando aqui uma atividade simples de hoje, absolutamente corriqueira. Motorista de aplicativo. Como é que fica? A corrida, nós vamos aumentar 4 vezes o valor da corrida, porque vai ter que pagar. Se ele for 3, 4 vezes, ele vai ter que pagar. Então, assim, você que está em casa aqui, motorista de aplicativo, então vamos começar a colocar as barbinhas de molho. Eu estou estarrecido com o que ocorre em Itanhaém. Eu estou embasbacado aqui porque eu não imaginava que a confusão fosse tão grande. Mas a gente lembra que aquela ponte lá em Rondônia, Roraima, que o atual governador, quando era ministro da Infraestrutura, inaugurou, que ligava nada a lugar algum e caiu 30 dias depois. Talvez o pedágio de Itanhaém esteja nesse mesmo balaio. Vamos fazer, porque alguém vai ter que ganhar dinheiro. Silvinho, vocês procuraram os deputados federais e estaduais? Então, como está recente agora esse retorno, né, dessa discussão com relação ao projeto, eu estou mantendo contato, sim, né, com os deputados, estou procurando esse contato para reunião, para mostrar que, assim, primeiro, é aquilo que eu falo, é conhecer do projeto. Hoje nós não conhecemos um projeto, nós conhecemos um pouco do projeto antigo. Então, assim, teve alguma alteração? Nós sabemos informalmente que seriam 9 pórticos instalados, acho que desde Praia Grande até Peruíbe, a cada 6 km e 700 para fazer a cobrança. Então, passou nesses 6 km e 700, será uma cobrança entre R$1 e pouco a R$2. Então, isso vai impactar. Eu já tenho uma expectativa muito boa com relação, por mais aí que o secretário veio já falando que isso vai acontecer, essa cobrança, eu tenho uma expectativa muito boa de ter, sim, uma união aí dos deputados aqui da região e principalmente do governador aí, que a gente acredita que seja uma pessoa acessível. Isso é por conta da privatização da estrada? É isso aí. O que é, Sereida? Como foi falado, até o trevo de Peruíbe ainda existe ali, um pouco acima, ainda existe a duplicação. De Peruíbe até ali a BR-116, ela não tem a duplicação. A estrada da banana, né? Ela não tem a duplicação. Antiga estrada da banana. Ela não tem a duplicação. Então seria para fazer ali, né, para duplicar aquele trecho. Só que é aquilo que eu falo, e abrir as marginais. Só que o preço disso, o pagamento é de forma infinita, né? Depois que instalou a cobrança, não se tira mais. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa discutir muito, é com a relação do governo do estado com as cidades. Você me disse em off uma frase que o secretário Benito teria dito, que ele não tem preocupação com a cidade, a preocupação dele é com a estrada. E eu fico me lembrando, nós aqui de Santos, mal comparando, nós temos um VLT rasgando uma parte da cidade, que é uma das obras mais absurdas que eu já vi. Além de ser lenta, demorada, passa na porta da casa das pessoas. Eu estava passando por lá, tem hotéis, tem escolas, tem lojas que vão ter uma estação do VLT na sua porta. Ninguém se preocupou com o morador dessa rua. Como ninguém está se preocupando com o morador de Itanhaém. Eu acho que o Marcelo Pavão põe um dedo na ferida muito importante. Cadê os nossos representantes? Nós temos uma bancada de vereadores participando, que não foram nem convidados, mas nós temos deputados estaduais e federais que parece que não estão olhando para Itanhaém, mas vão daqui a 2 anos pedir voto na cidade. Acho que a gente tem que cobrá-los sempre. Silvinho, foi um prazer receber você aqui e o Opinião Litoral está à disposição para acompanhar a luta de vocês, que é uma questão importante, não só para Itanhaém, mas para toda a região. Hoje é com Itanhaém, no futuro pode ser com Peruíbe, com Mongaguá, com Praia Grande e com outras cidades daqui do nosso litoral. Obrigado pela participação, boa sorte na continuidade da carreira política. Paulo, obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Marcelo Pavão, Benjamin, uma oportunidade de levar também informação à população, mandar também um abraço a toda a população de Itanhaém e dizer que nós vamos aí estar cobrando sim informações, cobrando apoio para que a população de Itanhaém região não pague o preço da evolução ali da nossa rodovia.
Muito obrigado. A gente vai estar acompanhando, mantenha a gente informado sobre os próximos passos. Tá bem, muito obrigado, viu? Um compromisso. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho com o presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Samarco. Voltando com o Opinião Litoral desta quarta-feira, nesse segundo bloco, os comentaristas são Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues Lopes. Marcelo Pavão, advogado e jornalista, o Benjamin, médico, e a gente recebe o presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Samarco, associação que divulgou uma carta aberta com as questões, principalmente de acesso ao Porto de Santos, mas todas as questões do Porto de Santos, né, Mauro? Boa tarde. Conta pra gente o teor dessa carta. Boa tarde, Paulo, os amigos da bancada, né, para os telespectadores aí do programa Opinião. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando em nome da associação. E eu acho que a associação, nós temos lá um número grande de membros que estão diretamente relacionados às questões portuárias. E os que não estão diretamente, estão indiretamente, né? Exatamente. Então, uma demanda dos nossos associados, dificuldades que enfrentam, principalmente na movimentação de cargas do porto. Então, acho que o ponto crítico é a região da Lemoa, que carece de investimentos de infraestrutura, então obras que estão lá há muito tempo para sair do papel. E isso gerou, então, uma discussão que, lógico, nós ampliamos para todos os problemas de mobilidade, e aí já envolve a questão de uma necessidade aí de uma terceira via de acesso para o Planalto, né, que isso vai atender a projeção de crescimento do porto, como também a necessidade da população. Acho que todo mundo que usa o sistema sofre no dia a dia aí, com os congestionamentos, está vendo que a gente está no limite, aí, quase no colapso do sistema. Bom, eu sou engenheiro, né, mas eu aceito essa crítica à engenharia daqui da Baixada, do Estado, que a ligação mais moderna entre o Planalto, que é o principal, e o interior de São Paulo, o principal polo produtor do país, e o Porto de Santos, que é o principal porto do país, é uma ligação que não serve para caminhões, né? Foi projetada dessa maneira. Eu aceito a crítica, eu faço parte disso. Você fala numa terceira estrada, porque a que é usada hoje tem um traçado, uma geometria de quase 100 anos. Exato. Na década de 40 completa 100 anos. Totalmente inadequada para os veículos atuais, né? Você tem, na época que foi projetada a Anchieta, Santos, o Porto de Santos movimentava cerca de 60 milhões de toneladas. Nós já colocamos mais 100 milhões acima desse número e continuamos somente com a Anchieta para movimentar toda a carga do Porto de Santos. Projeção para crescimento, né, dos números da autoridade portuária, para colocar mais ou menos uns 100 milhões aí nas próximas décadas. Então, o sistema não vai comportar isso. A gente aí precisa de uma estrada que tenha capacidade para descer com caminhões e também investimentos no ferroviário, né? Agora, pode ser que nas próximas décadas o transporte rodoviário já não seja mais utilizado, pode ser o teletransporte, né? Pode ser algum outro tipo, né, Marcelo Pavão? Vai acreditando, né, Paulo? Boa tarde, presidente. Eu acho que a gente já falou isso antes e volta à cena. Esse trabalho que a Associação Comercial de Santos fez é mais uma prova muito concreta da necessidade do controle externo da administração pública e do que é decidido para a região. Porque essa carta que vários técnicos, vários profissionais se debateram e fizeram essa minuta aqui de orientação. Só que o que acontece? A gente precisa começar a pensar numa forma de integração dos vários segmentos da sociedade. Porque nós acabamos de falar agora com o vereador de Itanhaém, o Silvinho, que estava falando que vão instalar um pedágio sem ter consultado a população. Da mesma forma que obras são feitas de infraestrutura e não ouvem técnicos, não pegam informações e, principalmente, não se submetem ao controle externo. Eu queria te perguntar exatamente disso, se há também
essa meta de se estabelecer controle externo da administração pública por entidades civis da região que têm essa noção, que têm até profissionais que possam agregar. Como é que você vê essa possibilidade da gente ampliar? Porque senão fica aquela coisa, é um prefeito, é um governador, é um presidente, aí muda tudo, recomeça do zero e aí vira lenda. Como é que você vê essa questão do controle externo das autoridades públicas? Inclusive você falava, antes da gente começar, antes de entrar no ar, de que são vários agentes envolvidos, né? Tem o federal, tem o estadual, tem o municipal, né? Esse é o primeiro, é o papel da Associação Comercial de Santos, né? Então, inclusive isso está no nosso estatuto, né? Que é desenvolvimento econômico e social da região. Temos as pautas, lógico, que são direcionadas aos assuntos dos nossos associados, mas nós temos ali uma preocupação com o desenvolvimento de toda a região, isso não é só Santos. Então, a associação, ela atua como o órgão catalisador, né, o promotor desses debates. Eu não vejo como um controle, eu acho que nós somos uma via de apoio, né? Estamos ali trabalhando junto com o poder público, obviamente que a responsabilidade é dele, né? Nós vamos cobrar o que tem que cobrar, mas ele precisa de braço também, ele precisa de apoio e eu acho que o diálogo é muito bom. A gente tem tido uma série de ações com a Prefeitura Municipal, o mesmo tem acontecido com o governo do Estado e agora com o Federal, principalmente por ter um ministro de portos da nossa região. O governo do Estado criou as coalizões em diversas regiões do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento, tem funcionado muito bem, vamos direcionar essas discussões de mobilidade através da coalizão. Então, eu acho que é um trabalho que a gente atua em conjunto com o poder público, mas é a importância da mobilização da sociedade civil, não só a associação, a gente está buscando o Sindicato dos Transportadores, a Associação das Empresas da Alemoa, a AMA, o Sindicato de Operadores, o SOPESP, a própria Autoridade Portuária, a gente trabalha aí em conjunto para que as pautas são comuns, né? E o que a gente pode, então, buscar para uma melhoria imediata. Temos ações que a gente precisa de ações aqui com urgência, né? Sr. Marco, eu acho que vou melhorar um pouco a fala do Paulo Schiff, se é possível isso. Mais do que o controle externo, eu vejo você, enquanto presidente da Associação Comercial de Santos, centenária associação, como um indutor do debate. Acho que a gente tem na nossa região diversos gargalos. É uma região que historicamente é esquecida pelo governo central e pelo governo estadual. A grande obra que aconteceu no século passado foi a construção da ponte Pêncil II, que é a que liga Praia Grande, que é a ponte não mais Pêncil, pelo governo Maluf. Depois disso, nós tivemos, depois de muitas e muitas brigas, a construção da segunda via da Imigrantes. E temos, historicamente, dois gargalos. Nós não temos uma ligação seca ao Guarujá, entre as duas ilhas, e temos esse gargalo histórico da subida ao Planalto. Por mais que seja feita a estrada, a população de Santos é refém. Qualquer um santista que vá a São Paulo e tente descer no domingo, fica refém da operação subida e por mais explicações de números e quantificações, o Paulo sabe que eu sou péssimo de números, eu sei que eu que pago o pedágio tenho uma estrada de segunda mão. O caminhão nem se fala. Nós já tivemos um governador de estado santista, Mário Covas, e aí eu achei, agora vai. Nós tivemos um segundo governador de estado, que é o Márcio França, que também da nossa região, e não vai. Acho que a associação comercial age muito bem quando cutuca, quando estimula o debate, para que a gente repense, para que a gente pense a mobilidade dessa região, seja para as pessoas em Itanhaém com pedágio, seja para as cargas do porco, de uma maneira muito mais saudável. Eu ontem tive 2 problemas. Minha esposa, para descer, demorou 2 horas e meia para descer a Imigrantes. E de manhã, quando eu fui a São Vicente, eu vejo a avenida parada, a saída de cidade de Santos totalmente congestionada. Está difícil. Eu acho que o problema ele já acontece há muito tempo na questão aí da movimentação de cargas. A gente tem um problema muito grave ali em Cubatão,
os pátios reguladores, os conflitos entre rodo e ferroviário. Quando trava ali, vai travar a subida da estrada. Inclusive hoje a Polícia Militar Rodoviária, de uma forma correta, junto com a Artesp, criou bolsões lá em cima para reter os caminhões, mas isso é paliativo, né? Então a gente precisa de soluções definitivas. Eu acho que até tem um discurso do secretário de Desenvolvimento, Jorge Lima, né? A gente existe um motivo para isso, infelizmente. Vários assuntos que foram debatidos durante muito tempo não saíram do papel. Eu acho que a Ponte Túnel é o maior exemplo disso, né? Isso traz esse espírito, né, que acabou ficando na região, de que as coisas não acontecem, mas a gente agora está virando a página, né? Você vê uma série de empreendimentos importantes, investimentos na nossa região, agora a revitalização ali dos armazéns da área do Valongo. A gente vive aí, eu acho que um viés de oportunidades que a gente não via há décadas na nossa região. Então, eu acho que o trabalho agora é trazer a união, e aí isso envolve as instituições, isso envolve a população, isso envolve a imprensa, né? Então, é importante a oportunidade, né, que vocês colocam para que esse assunto seja abraçado por todos, para que essa janela de oportunidade que nós temos hoje, com um governador que pela sua atuação no Ministério da Infraestrutura mostrou que ele é realizador, que os projetos saem do papel. A gente tem expectativa que isso aconteça também no governo do Estado. Acho que os primeiros 6 meses mostraram isso, com o governo federal, com todas as esferas, para que a gente aproveite esse momento e aí fazer pressão, né? Vamos trabalhar junto, deixar um pouco de lado, né, o que não aconteceu no passado, infelizmente, mas fazer um esforço muito grande para que dessa vez seja diferente, né? A Associação Comercial de Santos tem uma história mais que centenária, né? E vai reunir todas as outras associações comerciais da Baixada e do Vale do Ribeira? Isso, nós fazemos parte... Já aconteceu isso no passado, não? Existe a federação, a FACESP, ela tem as suas regionais, né? Então, a Associação Comercial de Santos, pela área geográfica, está dentro da Regional 5, que é a Baixada Santista e Vale do Ribeira. Em alguns momentos, né, as reuniões são realizadas em várias cidades. Essa de amanhã vai ser, então, sediada pela Associação de Santos. Vamos fazer um almoço com todos os presidentes. O presidente da regional, o Júpiter Furquim, que é de Juquiá, ele tem feito um trabalho grande de integração, que está funcionando muito bem. E Santos está tentando, embora com uma característica diferente das outras associações, nós somos muito mais empresarial, né? Até a parte nossa de serviço. Eu acho que a gente tem uma robustez tanto financeira quanto com a estrutura que nós temos, que sempre nos colocou em debates um pouco divergentes, né? Distintos da regional, mas a gente tem procurado também estar atuando muito junto, porque, principalmente na Baixada, tudo que acontece em Santos afeta São Vicente, afeta e vice-versa. A gente fala de Porto Indústria, a oportunidade de trazer São Vicente e Praia Grande também para as atividades portuárias. Acho que tudo aqui a gente tem que discutir em conjunto, né? Mauro, a gente chegou no final do tempo desse bloco, mas a gente espera uma visita breve sua aqui para falar sobre o Seminário Internacional do Café e o Seminário Internacional também Universidade Empresa. Não, fica o compromisso. 2 eventos, acho que são os principais eventos que nós organizamos, e a gente tem novidade muito boa sobre o Seminário Internacional de Café, que já é tradicional, há 50 anos, mas vai ser uma edição histórica que vai marcar a associação e também a nossa cidade. Então, a gente espera você em breve aqui. Boa sorte na continuidade dessas atividades todas e obrigado pela participação aqui hoje. Obrigado a vocês, um prazer. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. Nesse bloco a pauta é geral e os comentaristas, o Benjamin Rodrigues Lopes e o Marcelo Pavão,
vão analisar as questões regionais, nacionais com você. Benjamin, ontem houve o depoimento, vamos reformular essa frase, ontem deveria haver o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, que está preso, que foi ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, mas ele ficou em silêncio. O curioso, todo mundo tem o direito de ficar em silêncio para não produzir provas contra si mesmo, em algumas respostas. Todos têm esse direito. Mas ele não respondeu nem a idade dele. Será que ele queria esconder a idade, Benjamin? 44 anos. Vamos divulgar aqui. Ele tem 44 anos. O moleque, eu fiquei pensando assim, como é que eu começava essa notícia? E eu pensei no meu colega Marcelo Pavão. E Marcelo Pavão, para quem sabe muito bem, é um dos maiores comentaristas de cinema aqui da Baixada. Eu pensei num filme que não cabe nessa situação, que é O Silêncio dos Inocentes. Ali não tem inocente. Talvez o berro do silêncio fosse melhor. Quem cala, neste momento, está berrando. A covardia. E o que a gente menos espera de um militar que teve a ousadia de depor, vestindo uma farda do Exército, em que a gente tem que ter hombridade, respeito à bandeira, respeito à hierarquia, só pode ser isso. Ele está respeitando quem manda. Quem mandou nele. De quem ele era um cachorrinho de despachos. Opa, desculpa, não era cachorrinho, ou era? Ajudante de ordens. Agora, na hierarquia militar, se um soldado, um cabo, um sargento, recebeu uma ordem de uma patente superior, de alguém que tem uma patente superior, para fazer alguma coisa que é ilegal, ele tem a obrigação de fazer isso, Marcelo Pavão? Não só não tem obrigação, como o regimento militar expressamente determina que ele não o cumpra. E só para fazer um gancho no que o Benjamin falou, tem um filme, em homenagem até ao escritor que faleceu hoje. O nosso Cidão aí, o Cidinho, está muito mais para insustentável leveza do ser do que outra coisa qualquer, né? Porque ele cumpriu as ordens, e aquela história, ele ficou calado ontem, o presidente da CPI já disse que vai entrar com medidas, porque ele não tinha autorização judicial para não responder todas as perguntas, porque a CPMI ela tem um poder investigativo, inclusive com poderes de prisão, no caso de não cumprimento. Então, por não ter respondido nenhuma questão, o presidente da CPI, muito a contragosto, vamos deixar claro, ele falou que vai tomar as providências em relação ao tenente-coronel. Agora, Paulo, o regimento militar, ele proíbe, mas proíbe outras coisas, porque ontem foi descoberto que mais de 70 pessoas fizeram visitas a ele à prisão, inclusive outros investigados. Advogado do ex-presidente Bolsonaro, ex-comandante do Exército, que coisa linda, né? O cara está preso, o cara está detido e mais de 70 pessoas o visitaram. E aí você ainda vê que orientação do Exército para usar farda. Em resumo, é um circo que a gente ainda precisa saber se nós estamos no picadeiro ou na arquibancada, porque até agora eu não consegui identificar se a gente é o alvo dessa palhaçada toda ou alguma coisa está muito grande, porque ele teve uma autorização para ficar calado, ok, ficou, não respondeu nada, não tinha esse direito. E terceiro e mais forte, quem é o auxiliar ajudante de ordens que manda falsificar cartão de vacinação, inserir dados falsos no Sistema Único de Saúde e por aí vai? Quem é que apresenta documentos falsos para viajar com esposa e filha? Então, assim, é indefensável o que esse tenente-coronel fez. Não há solução, mas tudo leva a crer que o Exército e o alto comando do Exército não abandonaram o seu soldadinho. E isso me deixa muito preocupado, porque o que a gente está vendo, se a gente avançar algumas casas no jogo, é uma grande pizza, talvez de 5 ou 6 queijos, mas é uma enorme pizza que não vai dar em nada, e isso me preocupa por demais, porque algo está por trás de toda essa movimentação. E isso me assusta, principalmente quando a gente fala de hierarquia militar.
ele simplesmente está se escondendo e a hierarquia militar está acobertando todas essas atividades. Isso me preocupa, Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento. Nesse momento deve estar começando o depoimento dele. Se você assiste à noite, ele já passou. E a colunista Mônica Bergamo, Benjamin, da Folha de São Paulo, ela previu que o Bolsonaro dissesse hoje no depoimento que quem queria golpe não era ele, era o Arthur Duval, senador pelo Podemos do Espírito Santo, e o ex-deputado Daniel Silveira, do Rio de Janeiro. E aí o tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens, não recebeu as ordens. Fez sem receber uma ordem, já que ele era ajudante de ordem de quem mesmo? Do ex-presidente Bolsonaro. Pavão. Paulo, é um negócio tão absurdo. Hoje o Bolsonaro, ele tem duas alternativas, né? Ele pode dizer que essa reunião não existiu, porque o senador Marcos Duval, foi ele quem chamou coletiva, foi ele quem chamou a imprensa, foi ele quem fez lives e gravou vídeos dizendo que houve uma reunião a portas fechadas entre ele, senador da República, o então deputado, hoje ex-deputado Daniel Silveira, que está preso, e o então presidente Jair Bolsonaro. Que nessa reunião, o então deputado Daniel Silveira teria proposto um plano onde o senador entraria com a missão de gravar o ministro Alexandre de Moraes em questões, provocado a responder questões políticas e processuais, e que o senador não teria topado isso. Aí a gente tem a seguinte situação: o Bolsonaro ou fala que o senador é louco, isso, sinceramente, se eu tivesse que apostar, eu apostaria nessa, que falou, não houve reunião, não estava lá, não sei do que se trata, ele falou o que quis, manda ele provar. Isso, para mim, seria a tese mais plausível para o Bolsonaro. Ou ele fala que houve a reunião e que nada disso foi falado, que também dá no mesmo. Mas eu acho que a coisa mais certa é que ele vai jogar nas costas do senador Marcos Duval e ele que se vire, porque foi ele que provocou toda essa história. Não tenho, assim, muita surpresa. O que me deixa, assim, constrangido enquanto cidadão é que a gente está falando de uma CPMI que investiga atos golpistas, centenas de pessoas presas depois de destruírem as sedes dos 3 poderes da República. E aí a gente chega numa situação dessa que o ex-presidente vai depor na Polícia Federal e vai ser perguntado, aquela reunião existiu? Se somente a reunião existiu, e se ele falar de longe que, olha, o senador comentou, mas eu fiquei calado, só isso já configura prevaricação do então mandatário maior da nação. Então, assim, eu acredito, sinceramente, que o ex-presidente Bolsonaro vai dizer que é tudo fruto da cabeça do senador, que nada disso foi falado, e porque não há provas. Talvez fosse a melhor situação, mas eu tô para ver ainda o que vai acontecer, Paulo. Deixa eu aproveitar, Paulo, e fazer uma aposta com os ouvintes e com vocês. Eu quero apostar qual será o filho 01, 02, 03, 0 infinito, que vai causar uma polêmica hoje à noite ou amanhã de manhã só para distrair a atenção, que vai acusar os professores de serem traficantes, que vai falar que as urnas não prestam. Vamos apostar, qual será o filho do Bolsonaro que vai fazer isso? Fica aceita a aposta, vamos verificar isso daí. Ontem nós recebemos aqui a presidente do Sind Limpeza da Baixada Santista, Paloma Santos, e a gente conversou sobre a situação da terceirizada SAF, que teve o contrato rescindido com a Prefeitura de Cubatão por conta de salários atrasados, teve greve do pessoal de limpeza, os alunos ficaram sem aulas no final de maio, começo de junho, e a Paloma relatou a situação, um descalabro, né? O que aconteceu com quase 300 funcionários, a maioria mulheres, da limpeza. Ontem mesmo, a presidente mandou para a gente
para cá do Opinião Litoral, o termo de ajustamento de conduta firmado entre a empresa SAF e o Ministério Público do Trabalho. Então, vamos acompanhar a situação que envolve quase 300 trabalhadoras que prestaram serviço de limpeza e também os controladores de acesso pela empresa SAF à Prefeitura de Cubatão. A gente agradece a participação do Marcelo Pavão, do Benjamin Rodrigues Lopes, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.